Tá. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou super alegre. Essa é uma entrevista que eu estava esperando há muito tempo acontecer, com alguém muito especial, com alguém muito querida, alguém que eu admiro, né? Já admirava quando eu conheci nas redes sociais, e aí depois que eu conheci pessoalmente, então, né, abracei, a gente tirou foto, foi muito especial ter conhecido a Thaís. A Thaís é carioca também, autora, nós temos uma amiga em comum, e mora em Londres também, é mãe imigrante, vive toda essa loucura que a gente sabe como é que Muita é. loucura. Aproveita e se apresenta para a galera, Thaís. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado esse convite. Ai, A gente está obrigada a tentando, você. né? Eu tô O computador sempre, diz. eu curto muito estar sempre em contato com todo mundo, fazendo bate-papo. Eu acho que é assim que a gente consegue expandir, né, nosso trabalho, enviar a mensagem que a gente precisa. Então, essas oportunidades valem ouro, né? Bom, acho que você já falou, você simplificou, né? Sou Thaís Sim. Braga, eu sou autora de 2 livros infantis, comecei essa loucura há 2 anos, então nem tem tanto tempo assim. Na E pandemia, né? foi o meu primeiro livro lançado na pandemia. Eu sempre gostei de escrever, mas livro lançado, esse foi o primeiro. E eu Uhum. tenho o blog da Mãezona, né, que eu falo da maternidade com muito humor. Eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar muito com a vida e fazer muita Sim. palhaçada. Eu tenho esse ideal de vida, né? Não levar muito a sério, nada. Isso é muito bom, né? Porque quando É, começou esse boom dos blogs, do Instagram, você via aquelas contas do que fazer, o que não fazer, né? Faça isso, não faça isso. E aí você vem com esse humor, né? Tirando a gente desse lugar de, quer saber? Chega de me chicotear aqui também, isso, né? Vou olhar para mim aqui com, né, com leveza, com... Vamos rir da situação, exato, né? E exato. eu vejo que esse humor está também no seu segundo livro, né? Uhum. Você trouxe mais pitadinha de humor aí. Isso. Aquela pitada de humor para infantil, né? A gente não pode Sim, pisar muito na jaca. Mas sim. até gostaria, sabia, de pisar bastante na jaca no livro infantil. Eu tenho um livro Uhum. infantil que é Ah, um dos vai ser no favoritos próximo. da minha filha. E ela, assim, ela ama ler, ela sabe a história de cor. E é uma comédia, assim, bem pesada, né? É uma comédia Aham. pesada. E ela adora. E eu curto, eu tenho um pouco desse humor, assim, Sim. sarcástico e mais voltado para adulto. Não sei, tem que pensar numa história que seja bacana para criança. E a sua filha, ela gosta de escrever também? Ela Vendo você adora, escrever, ela ela deve ficar adora. super orgulhosa, né, de contar. Pô, Eu sei que na escola, no dia do livro, ela foi isso. vestida com a peruca, né? Super É. orgulhosa. Não, depois desse dia, a escola me chamou para contar a história. Eu fui lá, na escola dela, contar a história em inglês. É, foi Eu muito lembro que você legal. contou que você colocou a tradução para ela embaixo, para ela contar para os Isso. amiguinhos, acho que antes disso, né? Isso. Quando ela foi vestida da menina, que na verdade é ela, né? A história do primeiro livro é ela. É a personagem principal. E aí ela levou para a escola e fez tanto sucesso que eles me convidaram para ir lá contar para a turma. E eles ficaram encantados. A turma, assim, super participativa, perguntando. Normalmente, quando eu vou nos encontros, eles ficam muito empolgados, né? De ver uma Sim. autora, de ver um livro. Nossa, você escreveu um livro! Né? Como se fosse uma Aham. coisa, assim, totalmente surreal. Não é, né? Mas, tudo bem, dá trabalho, também não vou tirar o Dá mérito. Mas, assim, trabalho. é super plausível, né? E aí, Sim. é, e aí eu estava contando a história e a gente falou muito sobre a língua portuguesa, sobre falar outras línguas, né? E, Sim. e a saudade, porque aqui, a gente, em Londres, né? A imigração é uma coisa muito comum. Na turma dela tem gente de Uhum. todo lugar do mundo. Isso que eu ia Então, falar. é, Talvez até colocar esse livro, né, em inglês, português. Olha que legal, quantas outras famílias você poderia alcançar, né? na verdade, eu tentei, né? Assim, eu estava até em conversa com uma editora daqui, mas ainda não foi para frente, eu não sei. É uma coisa muito difícil, né? Ter uma abertura, eu acho Sim. que. Ainda mais no primeiro livro, eu acho que ainda tem muito para evoluir até chegar nesse nível, né? Não sei. Você chega lá, você vai Não chegar tive a lá. oportunidade ainda, mas estou em busca. Eu acho que esse livro seria maravilhoso para cá, porque É, tem muita família imigrante e o tema da saudade, apesar de não ser uma palavra conhecida em todas as culturas, né? Todo mundo uhum, sente. Então, acho todo que mundo seria sente. Dói igual, né? Uma isso. coisa que meus dói igual. E eu, por isso que eu anotei aqui. Eu sei que esse livro, vou mostrar aqui. Esse livro, eu sei que surgiu uma peça numa escola, né? Fizeram uma peça dele. Que alegria, imagina.
Nossa, quando a professora entrou em contato comigo, eu chorei, né? Eu chorei. Eu também choraria. Nossa, eu falei, isso aqui é o auge para um autor, né? Isso acabou, acho que não tem acima disso, assim. Você, uma escola escolheu o seu livro e as crianças quererem interpretar a história que você escreveu. Acabou. Já cheguei. Esse E foi o pico para mim. assim, e eu acho assim que é um livro tão importante. Você não tem noção. Eu estava falando isso antes de a gente começar a gravar, mas eu não te contei a história ainda, né? É, aqui no livro tem uma parte que a menininha ela escreve, né, a história. Eu vou te deixar livre se você quiser mostrar, se quiser ler algum pedaço, mas isso aqui para mim, esse aqui para mim sintetiza o que eu vivi dentro do avião, voltando do Brasil com as minhas meninas. Porque a Olivia, ela cresceu meio que na pandemia, né? Ela foi para o Brasil com um aninho e não, foi a última vez que ela viu as pessoas no Brasil até ano passado. Então ela ficou aqui na pandemia, presa, não entendia muito. Luísa sentia saudade, mas não sabia explicar das pessoas do Brasil, chorava, dizia que queria muito ver minha irmã, minha mãe, e a gente deu um jeito e foi. Falei, bom, vamos e vamos, né? E ano passado. Na volta, a Olivia, dentro do avião, ela teve um meltdown. E é exatamente isso aqui, sabe? Aquele peso. E ela conseguiu tirar dela, mas ela não sabia explicar. E tá, isso é uma coisa muito estranha, porque eu estava presa, a gente estava prestes a decolar para voltar para Inglaterra. Eu presa, Luísa presa, a Olivia lá, longe de mim. E eu juro que eu queria soltar o cinto e ir lá dar um abraço nela, mas não dava, porque era exatamente naquele momento de decolagem. Aham. E ela começou a gritar comigo assim: tá doendo no meu coração. Aí Ai, eu falei: o eu que, começo a chorar. filha? Eu falei: o que aconteceu? Ela: sua culpa! Por que você fez isso comigo? Aí eu fiquei: gente, mas eu fiz o quê? Eu falei: filha, dá a mão pra mamãe. E ela chorava e se tremia, Thaís, e ela dizia, ela não sabia explicar. Ela falou: por que que doeu quando a gente deixou o papai no aeroporto em Londres e agora tá doendo que eu deixei a minha melhor amiga, que é a tia dela, que é a minha irmã. A gente deixou ela no Brasil. Por que você tá fazendo isso com a gente? Por que você tá fazendo isso com todo mundo? E na hora eu entendi que não era contra mim, eu Era a pensei, nossa, essa situação. dor que ela não sabe explicar, ela pertence aos dois lugares. Hoje ela amou fazer parte do Brasil. 30 pessoas foram recebê-las no aeroporto e elas ficaram, uau, que legal! Porque a família do pai só tem a irmã e os dois sobrinhos, só isso, né? A mãe e a avó. Essa coisa que nem a gente consegue, né, Thaís, lidar. É difícil da gente explicar para eles, né, que a gente vai se despedir e não sabe quando vai se ver novamente. Exato. E isso aqui, para mim, assim, foi o auge, assim, porque foi isso que ela sentiu. E quando a gente começou a ler, a gente começou a trabalhar sobre isso, eu acho que hoje elas conseguem colocar isso para fora. Elas fazem desenho para mandar, né? A Luísa já escreve, então, É, é, foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Durante a pandemia, me também a gente não conta. só que a gente não conseguiu ir, você ainda teve a sorte de conseguir, a gente não, a gente ficou aqui, foram 4 anos sem ver minha família, né. Sim. E, durante a pandemia, ela enlouqueceu, assim, e eu também, né. Aliás, quem não, né? Quem Quem não? não? Pois é. E ela estava fazendo isso, ela estava escrevendo cartas, fazendo desenhos e tudo, e falou: "Vamos mandar para vovô, vamos mandar para vovó". E eu: "Vamos, vamos", e as cartas acumulando, né. Sim. E Sim. eu não quem for ler a história vai entender. Mas no Uhum. final ela fica aliviada quando a gente consegue finalmente mandar as cartas, porque representam muito mais do que um papel, né, são os sentimentos Sim, dela ali. Então é uma sim, forma de terapia, gente. Então é muito importante a gente sim. parar para ouvir as crianças e entender que as coisas nem sempre elas saem em palavras, né, elas não têm essa Verdade, habilidade para se comunicar desse jeito. Então verdade. a gente tem que ter muito cuidado. E eu me dei conta disso, né. Mas ela foi a mesma coisa, ela É. explodiu um dia, e aí eu falei com uma amiga minha que era psicóloga, eu falei: "Gente, não sei o que tá acontecendo amiga, ela tá Uhum. muito, descontrolada", e ela: "Você mandou as cartas já?" Aí eu falei: "Não". Não. Tá Ela: "Manda ali, as cartas né? pra gente ver". Isso, manda as Uau. cartas, porque Eu isso fiquei representa para arrepiada aqui. ela que tá chegando lá o amor dela, né, que os avós estão lá, que eles vão receber, né. E para ela isso foi Ela muito está se conectando com eles, né? isso, Tem uma conexão ali. isso. E E muita para as crianças, insegurança, né, a gente com muita notícia ruim durante a pandemia, sem saber o que que é, ia acontecer, então assim,
A gente tenta ao máximo evitar que isso chegue à criança, mas é impossível, né? É Eles sentem, né? isso, Vendo a gente, vivendo aquilo. E a questão de não estar na escola, de não estar interagindo com outra criança, de não saber o que está acontecendo, né? Ver, isso, isso. se mexeu com a gente, imagina com eles, É, né? Foi, é. foi muito difícil. Eu lembro que depois que as coisas começaram a voltar ao normal, a gente foi ao zoo aí em Londres e as meninas, uma pessoa olhou e sorriu. Aí eu lembro que elas olharam para mim assim, mãe, posso sorrir de volta? Ai, meu Deus. Cara, eu falei, não é possível, sabe? Acaba Que com a gente. acaba com a gente, tipo, ensinar para eles que você tem que manter distância de um outro ser humano, Sim. né? E, nossa, assim, foi muito complicado. E isso, assim, eu vi que também você conversou, fez uma entrevista com uma psicóloga e ela estava falando sobre essa questão dos sentimentos, né? A questão do concreto e o abstrato para a criança. Era difícil explicar para a criança, né? Eu lembro que ela falou até do parquinho, eu achei muito legal, porque isso acontece muito aqui. É o aniversário da Luísa, da Olivia esse mês, ela fica, é amanhã? É amanhã é meu aniversário? É amanhã? É amanhã? Eu Foi a achei muito Nanda, né? legal. Eu achei muito legal que ela falou sobre isso, né? De que para eles vivem no concreto, assim, essa coisa do Isso. abstrato. Daí, quando você vem com essa ideia de fazer a carta, e dentro do livro vem, né, o envelope, adesivo que elas amaram, Aqui, ó. Dá para ver no fundo, ó. Tem o cartão ali é postal e os adesivos, né? genial, assim, eu achei muito legal. Parabéns por esse livro, assim, que, nossa, Esse livro foi explosão total de emoção, né? Ele saiu em forma de poesia, né? Quem consegue ler o texto vê que são, né? Que ele tem uma rima, ele tem um ritmo, assim, uhum. e, enfim, é sentimento puro, né? Saiu tudo aqui de dentro, estava embrulhado e também foi uma terapia para mim. Foi tanto Me para conta ela. como é que foi esse processo, assim, de escrever. Aí, tudo isso aconteceu e você pensou, pronto, agora, né, que isso era um sonho seu de infância, de ser... Eu sempre quis escrever livros infantis, né? Até antes de ter Aurora. Começou com Aham, meu sobrinho, na verdade. Então, mas eu tinha várias ideias no papel, mas eu nunca tinha botado para frente. Aí, durante a pandemia, que a gente deu aquela pausa de vida total, sim. consegui encaminhar. E a Rê também, a Renata, No Caminho Eu Te Explico, né? Ela lançou o Aham. crowdfunding dela, e aquilo me inspirou de uma forma. Eu fui conversar com ela, ela faz, Thaís, faz, que vai dar Também falo português, né, que foi muito isso. legal. E Ela aí me deu ela me muito... deu várias dicas e eu consegui botar para frente. Então, assim, foi um conjunto de ações que culminou nesse caminho, né? Muito legal. E agora tudo mudou, né? Agora você tem um monte de lugar, fazendo encontro literário, fazendo oficinas, você vai estar lá no carnaval também. Aham. É, porque esse assunto da saudade, ele não esgota nunca, né? Ele está Não. sempre. Para quem mora fora, é uma fonte eterna. Então, assim, e eu fico feliz de poder estar ajudando, né, as crianças a falar sobre isso. No fim de semana passado, eu fui num encontro também da TC, que é uma organização daqui de Londres sem fins lucrativos, focado Uhum, na comunidade brasileira para ajudar mulheres, né, que são uhum. imigrantes. E às vezes a gente Que estava legal. conversando que só precisa disso, de um encontro, né, É, para a gente poder trocar uma ideia, é para a um gente poder abraço na alma, né? isso, se identificar, porque às vezes você tem os amigos aqui que são ingleses e tudo, mas eles não têm essa conexão, eles não entendem, né. Então você precisa de Não, trocar com alguém que esteja passando pela mesma coisa que você. E foi muito sim. legal, a gente falou sobre isso, cada uma se apresentou, e eu estava falando, é engraçado que eu podia pegar um pedacinho de cada história para fazer a minha, porque, assim, a gente acaba, né: "Ah, eu vivi isso, eu vivi aquilo outro", então a gente se identifica muito, é muito bacana. É, é sim. Isso é importante, né? E me fala um pouco de como é que foi, se é que já aconteceu essa conversa, ou se para vocês foi super natural, do tipo, não, a gente aqui em casa vai criar a Aurora falando português, ela, né, tem essa prioridade. Porque a gente vê, assim, eu lamento muito quando eu ouço que algumas famílias, elas procrastinam, né, levar o português para dentro da casa delas, né? Talvez por português não ser uma língua de prestígio como o inglês, né? Porque é fácil se eu ouvir algumas pessoas dizendo, vou ensinar inglês para meu filho na infância, porque inglês é muito importante, o mundo inteiro fala inglês. Quando crescer vai ser super importante. E mas aí quando fala em português, né, eu vejo muitas famílias dizendo: "Ah, não, ela nasceu aqui, cresceu aqui, não precisa aprender português", né? E isso me dói um pouco, né? Não sei, eu queria ouvir como é que você se sente. Aqui em casa
Não teve assim uma conversa formal. Eu e o Joe, a gente sentou e falou, não, vamos, vai ser. Ele sabia, ele falou, não, você é Natural, brasileira, vai falar português e eu vou aprender para participar também. sim, Como é que foi maravilhoso. na sua casa? Aqui não teve nem opção de não, você É. entende? Porque a gente só fala português em casa. Para mim é mais fácil, porque eu sou casada com um brasileiro. Você é um Uhum. pouco mais difícil, porque seu marido é inglês, né? Não é, é inglês que ele é, É né? inglês, é. Então a gente só fala português. Ela cresceu num ambiente que o português é a língua, é a primeira língua, né? Então Sim, ela sim. primeiro aprendeu português e ela só Depois começou foi a para a falar inglês na escolinha. escola, quando ela entrou Uhum. com 3 anos. Então ela entrou na escola com inglês muito básico. Assim, quando ela estava indo para nursery, né? Eu comecei a ensinar para ela algumas palavras e umas frases chaves. Isso é muito Eu achei legal, que era é. importante, né? Para não morrer de fome nem sede. Sim, tipo, quero fazer xixi. Isso, também. Né? Aquelas frases de sobrevivência, né? Isso. E aí ela foi assim. Então ela sabia algumas coisas de inglês, mas o vocabulário dela de português era 3 vezes maior, né? E foi isso aí. Aham. Continua assim, a E gente. eles são resilientes pra caramba, né? A gente Não. vê que as crianças super fluentes agora e eu lembro de uma amiga contando assim, que ela contou isso chorando, tá? Que ela chegou aqui sem falar inglês, a filha também sem falar inglês, já era maior, e ela dizia que na escola algumas crianças obrigavam com a menina, e ela não sabia ir lá defender, eu não sabia explicar para a professora o que acontecia, e ela falava, gente, essa incapacidade é um negócio que doía muito no meu coração. E hoje ela vê a filha, assim, super bem, fala inglês, entende inglês. Inclusive, agora é o contrário, agora ela trabalha para que o português não seja esquecido, né? É Para que. sempre assim, né? Depois de um tempo, que a escola toma o maior tempo dela, né? Sim, A sim. maior vivência dela fica na escola. Mas aqui também, a Aurora, ela mistura muito português com inglês, né? Eu não fico corrigindo, eu não fico em cima, assim, porque eu acho que tem que ser uma coisa natural e ela tem que ter um respeito pela língua, sabe? Então, assim, se eu ficar toda. Teve uma época que eu falei, filha, vamos tentar conversar só em português, que é importante. Aí ela, eu escolho a língua que eu falo. Ela falou pra mim. Aí eu falei, você tem toda a razão, filha, você tem As toda a línguas são minhas, é. né? E ela São mora minhas. aqui, né? A casa dela é Sim. essa, né? A primeira Sim. língua dela é o inglês. Por mais que eu escreva na ficha da escola dela que a primeira língua dela é português, ela que não quer largar. É, eu entendo que seja, é uma outra realidade, né? Mas eu fico feliz dela falar um português fluente, dela entender tudo. E é Sim. isso. Aí os próximos passos a gente vê. Por Eu enquanto, acho que o que você falou, assim, para mim é essencial, sabe? Eu acho que não precisa ser a ferro e fogo. Não, se for uma obrigação, a gente gera distanciamento dessa língua. Muito pelo contrário, né? Você não está aproximando nada. Então, eu já vi, inclusive no boom da internet, um monte de perfil falando sobre bilinguismo e dizia: não, ignora, ignora, não responde. Se não te responder em português, você não responde. E eu achava aquilo, cara, uma loucura. Isso é uma facada, sabe? É tipo é, assim, uma violência, porque é o repertório linguístico da tua criança, a história dela é diferente da tua. Você isso. cresceu numa outra situação, num outro país. A gente aprendeu inglês no cursinho, foi completamente diferente. Tirar delas a opção, né, de se comunicar da maneira que naquele momento elas precisam, já aconteceu das meninas. Eu tenho um vídeo, inclusive, eu estava brincando com a Olivia, filmando assim, despretensiosamente, e ela falou: não, can you talk to me in dad's language? This language I'm talking right now. Aí eu falei, ué, mas por quê? Eu quero falar português com você, filha. Essa é a língua do pai. Lembra que essa é a língua do papai? Ela falou, não, please. E eu vi que o Pra semblante dela ela. estava mudando. Eu Aham. falei, okay, that's fine. If you need to communicate like that, we can talk like this right now. Aí ela falou o que ela precisava falar. E Uhum. aí, depois, 5 minutos, ela falando português de volta. É isso. É tipo, né? Escolhe aí tuas batalhas. Valeria a pena, naquele momento, brigar com ela e dizer, não, porque é importante. Ela tinha 4 anos de idade. Aham. Português é importante, vamos falar. Claro que a gente já trabalha isso no dia a dia, né? A gente trabalha isso lendo livro, trazendo Eu também falo muito sobre a cultura, né? O ser de pertencer. E eu acho que se vocês vivem muito isso. É o brigadeiro na festa, é o Hum. bailinho do carnaval, é a festa junina, é falar do Brasil com amor. Isso. É criar Não é tipo, oportunidades que, né, que tragam memórias positivas junto com a língua, não só a língua, né? Não focar só na língua. Então,